falar aqui de algo que você não conheça. Você já conhece essa passagem, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a famosa parábola do semeador, onde nós lemos assim, vamos lá? Mateus 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 3, diz assim, olha só: e lhes falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra funda. Mas quando saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Porém uma parte caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o interessante é que, em relação a essa parábola do semeador, o próprio Senhor Jesus, ele vai nos fazer um grande favor, que é o que? Ele próprio vai explicar para nós o que significa essa parábola. Porque às vezes nós pegamos certos textos da Bíblia que a gente lê e muita gente não entende nada. O que está querendo dizer isso? Ninguém entende. Mas o próprio Senhor Jesus, ele vai explicar para os discípulos e também para nós o que ele quis ensinar, o que ele quis dizer com a parábola do semeador. Olha o que diz aqui, versículo de número 18 agora, vamos ler? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus começa a explicar, e aqui a gente vai pausadamente, até para que você possa também entender a explicação que Jesus está dando aqui. Versículo 19: quando alguém ouvir a mensagem do reino e não a entender, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então veja, a primeira questão aqui, né, a primeira citação fala daquele que foi semeado junto ao caminho, aí depois vieram as aves e a comeram. E aí o Senhor Jesus explica quem é que é essa ave que vem e come essa semente. Já percebeu que tem pessoas que ouvem a palavra, ouvem a pregação, mas a vida dela não muda, continua do mesmo jeito? Poxa vida, a pessoa foi na igreja, a pessoa ouviu a pregação, a pessoa ouviu a palavra, mas não adiantou nada, a pessoa continua do mesmo jeito, as atitudes dela não mudam, a forma dela enxergar o mundo não muda, a forma dela agir não muda, os seus pensamentos e posicionamentos não mudam, a pessoa continua do mesmo jeito. E aí o Senhor Jesus explica o que acontece. Olha só, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Tá vendo? Vem o maligno. Quem é o maligno? Quem é aquele que vem para roubar, né? Matar e destruir? É o diabo. E o Senhor Jesus fez esse favor para mim e para você, de deixar bem claro que Satanás, que o maligno, está sim preocupado em arrancar, em impedir que a palavra venha produzir efeito nas nossas vidas, produzir resultado nas nossas vidas. Tem pessoas que poderiam já estar numa condição espiritual muito melhor, mas não estão, porque o inimigo tem arrancado, o inimigo tem arrebatado, tem tirado aquilo que foi semeado em seu coração. É por isso que o salmista, se eu não me engano, lá no Salmo 119 diz, né? Guardei a tua palavra escondido no meu coração para eu não pecar contra ti. Veja que a preocupação do salmista foi o quê? Guardei a tua palavra. Então nós temos que não só ouvir a palavra, mas nós temos que guardar a palavra, né, dentro do nosso coração, para que ela não seja arrebatada, para que ela não seja roubada, para que o maligno não venha e atire de nós, como tem acontecido aí com muitas pessoas. Então às vezes a pessoa vai na igreja, ouve uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, mas daqui a pouco a pessoa está lá de novo prostrada, caída, porque ela deu lugar para o maligno a roubar aquela semente que foi semeada, aquela palavra que foi semeada em seu coração. Há um segundo caso. O segundo caso é o daquele que foi semeado em pedregais, né? A semente que caiu em pedregais. O que é isso? O que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A pessoa vai na igreja, né, ouve aquela palavra, então agora aqui no rádio, ou então através desse vídeo, a pessoa está ouvindo a palavra e recebe a palavra com alegria, fica feliz. Poxa, que palavra que eu ouvi, poxa, o pastor me explicou coisas que estavam acontecendo na minha vida, ele usou a palavra, Deus usou a palavra para falar comigo, Deus usou a pregação, Deus usou a vida do pastor, do pregador, do ministro leigo, do ministro ordenado, seja quem for, e a palavra veio ao meu coração, falou comigo. Poxa, que tremendo. A pessoa fica feliz, recebe essa palavra com alegria. Olha só, ela ouve a palavra,
recebe, porque existe uma diferença entre ouvir e receber, né? Tem gente que ouve, mas não recebe. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não recebem a palavra. Então a palavra não produz nada na vida da pessoa. Mas tem gente que ouve e recebe com alegria. Olha só que coisa. É tremendo isso, né? Porque quem é que quer receber com alegria a palavra de Deus? Uma exortação, né? Muitas das vezes ali, uma palavra de cobrança. A pessoa não tem alegria em ouvir isso, né? Mas tem pessoas que, glória a Deus por isso, elas não só ouvem a palavra, mas elas recebem esta palavra com alegria. Porém, tem um problema, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, pois ao chegar a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então a pessoa até recebe a palavra com alegria, não só ouve, mas vem as lutas, vem as dificuldades, vem as provações, vem os desertos da vida, e aquela palavra acaba perdendo o quê? A influência sobre a vida daquela pessoa, porque não tem raiz. A pessoa não deixou a palavra enraizar no seu coração. A pessoa não deixou a palavra de fato, né, grudar nas paredes da sua alma. A pessoa recebeu a palavra com alegria, mas bastou vir uma perseguição, uma aflição, uma luta, uma dificuldade, que a pessoa logo se escandaliza e sai da presença de Deus, começa a falar, começa a questionar aquilo que Deus falou ao seu coração através da sua palavra. Isso também não é bom, não é assim que nós devemos agir em relação à palavra de Deus. E temos mais um caso. O terceiro caso aqui, ó, é o que foi semeado entre espinhos. Jesus fala, né, que aquele que foi semeado entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. O que é isso? Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Ouviu também, ó, ouviu a palavra, mas os cuidados deste século e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A pessoa até ouve, a pessoa até guarda a palavra. Isso aqui é interessante. A palavra não vai embora. A palavra, porém, fica infrutífera, porque ela é sufocada. O poder da palavra não ativa na vida da pessoa, porque as coisas da vida, as coisas do mundo, as coisas da carne, as coisas que o mundo tem a oferecer, acabam tendo mais influência na vida da pessoa do que a palavra que ela está ouvindo. Então aquela palavra acaba ficando infrutífera, é sufocada. E aí você olha para a pessoa recebeu a palavra, mas está lá vivendo na carnalidade, está lá vivendo no pecado, está lá vivendo uma vida ainda dissoluta, apesar de ter ouvido a palavra. Porque ela está agindo assim, tem algo que está sufocando a palavra dentro dela, e nós temos que ter esse cuidado, porque tudo isso aqui diz respeito não só, isso aí está falando de gente que é ímpia, você está falando de gente que não é cristã, não, está falando para todo mundo, está falando para mim e para você, porque muitas das vezes estas coisas acontecem também conosco, se o nosso coração não estiver da forma que deve estar, para que essa semente que é a palavra de Deus, que é semeada nos nossos corações, venha de fato a frutificar e a produzir um resultado nas nossas vidas. Então a palavra aqui nesse caso acaba sendo sufocada e assim fica infrutífera, não produz nada, não produz mudança, não produz milagre, não produz nada de bom na vida da pessoa. Porém, temos aqui o último caso, versículo 23, né, que fala daquele que caiu em terra boa. Olha só, o que é o terra boa? O que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve e entende a palavra. Ele ouviu e entendeu a palavra, e por ele ter ouvido e entendido, compreendido a palavra, então ele dá fruto, e ele dá fruto a quanto? A 100, a 60 e a 30 por 1. Olha que bênção, olha que maravilha. Por quê? Porque ele não só ouviu, mas também entendeu, compreendeu aquilo que foi semeado no seu coração. Por isso a necessidade de você não só ouvir a palavra. Você está me ouvindo agora, mas o bom não é só ouvir, é procurar entender, é procurar compreender. Por isso a importância de estudar, de ter um tempo em contato com a palavra de Deus, para que você não só tenha conhecimento raso da palavra, ou saiba o que está escrito, né? Isso aí eu sei onde está escrito na Bíblia. Legal, saber o que está escrito é bom, mas nós precisamos nos aprofundar. E o que leva a esse aprofundar? O entender. Nós precisamos então entender a palavra, compreender a palavra, viu? Por isso a necessidade de você ir numa escola bíblica dominical, de você estar sempre nos cultos, de você procurar o pastor e pedir uma orientação sobre algo que você não entendeu, tirar suas dúvidas, para que você de fato possa vir a frutificar, a dar fruto, porque é isso que Deus quer ver você fazendo. Tanto eu quanto você, Deus quer nos ver frutificando na nossa caminhada de fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, receba esta palavra para a glória de Deus.